Com certeza a parte que mais os desenhistas têm dificuldade é na parte da pintura e com certeza na parte da pele. E eu entendo isso, porque a pele ela tem uma complexidade, porque cada pessoa tem um tom de pele. Então eu entendo que muita gente tem dificuldade em saber as cores que vai usar, saber como aplicar essas cores, como deixar uma pele viva, como deixar uma pele homogênea. Isso é muito importante você entender. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como fazer essa pintura de pele que eu fiz usando 2, 3 lápis no máximo e como escolher cada cor que você vai usar. Assiste o vídeo no final que eu vou te passar muitas dicas, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou aprender a pintar pele, tá? Que é uma parte muito importante no desenho. Muitas pessoas têm muita dificuldade, mas não adianta. Você vai ter que fazer pele, você vai ter que aprender a fazer pele, porque é uma parte muito complicada, não, mas é uma parte muito requisitada no desenho. Então, eu tô fazendo esse desenho do Will, do novo anime, o Asta 2.0. Comenta aí embaixo se você tá assistindo esse anime. Eu tô até que gostando, tá um anime bem interessante. Mas como você tem que fazer ele, qual é a parte que você tem que se tocar, você tem que prestar atenção na parte da pele. Primeiro, isso eu já falei lá no comecinho do vídeo. Cada personagem tem um tom de pele em específico. Então tem personagens mais amarelados, tem personagens com um rosto mais rosado, tem personagens com um tom mais escuro, tem personagens com um tom mais claro. Isso é muito importante você entender. Por que é isso? Quando você está fazendo um desenho, se você estiver fazendo só um personagem, o ideal sim é que você faça o tom mais próximo do original, né? Se você está fazendo um personagem, o tom mais próximo, adequado, seria o tom daquele personagem. Então seria um personagem que tem um rosto mais amarelado, você tem que fazer um rosto dele mais amarelado. E por assim vai. Mas se você não tem essas condições, não tem os tons necessários, você pode fazer como se fosse qualquer outra pele. Não vai ter tanto prejudicial, não vai ter tanto impacto, não vai atrapalhar tanto. O que eu falo muito que você não pode fazer? Se você estiver desenhando mais de um personagem, algum desenho que apareça 2, 3, 4 personagens, você não pode pintar todos iguais. Isso é extremamente... não é proibido seria a palavra, mas extremamente não aconselhável, vamos dizer assim. Porque se você pinta os 4 da mesma pele, fazendo os mesmos tons, as mesmas cores, o mesmo efeito, você fica estranho, porque não são 4 personagens iguais. Então por que os tons deles de pele são iguais? Então é sempre importante você entender, se você está fazendo mais de um personagem, você precisa variar o tom. Por isso eu sempre aconselho, tem uma caixinha de 12 cores somente de tons de pele. Tem várias marcas, principalmente a que eu recomendo é a Tris Megasoft, mas a Supersoft também tem, a Tris tem e a Faber-Castell ainda não tem. Mas só tem a Supersoft e a Tris que eu me lembro, mas não tem outras, eu acho que tem a da... Ai, eu tô lembrando aqui de uma marca, mas eu esqueci o nome dela, mas eu tô me lembrando da caixinha. Então eu aconselho você comprar essas caixinhas de lápis de cor, porque isso dá vários tons, isso possibilita você fazer muitos desenhos, possibilita fazer muitos efeitos de pintura na pele. Além de que a pele você vai aplicar em todos os desenhos vai ter uma pintura de pele, então o seu rosa claro vai muito rápido, o seu marrom vai muito rápido, tudo vai muito rapidamente, tá? Então é importante você entender esse fator, é importante você entender um pouco disso. O que eu te aconselho a fazer? Comprar as caixinhas de 12 cores para que você não tenha que comprar uma caixinha de 60 cores, 72 cores, para que você tenha todos os tons. Então isso vai te ajudar bastante. Agora, não sei fazer pele, não sei quais tons usar e etc, não sei quais efeitos, quais misturas, tudo mais. Eu vou deixar nos comentários do vídeo uma listinha quase de todos os tons que você pode usar para fazer pele.
tá? Então são quais tons de pele, quais tons de sombra, quais tons de mistura, que isso eu já vou explicar também o que são essas coisas. Então eu vou te deixar tudo nesse comentário aí abaixo, aí no comentário do vídeo, tá? Então vai ali nos comentários que eu vou te deixar uma listinha para que facilite você saber disso. Dar um breve resumo. Tem as cores de pele, então seriam os rosas em si. E as sombras, que as sombras sempre vão ser marrons. Então, nesse desenho aqui, eu peguei um rosa claro e eu peguei um marrom. Essa vai ser a minha sombra. Uma sombra vai ser o marrom e a minha pintura de pele em si vai ser o rosa claro. O que eu tô fazendo com ele? Você percebe que eu vim aplicando uma camada bem suave de rosa claro. Então tu vê que a folha, ela tem um rosinha claro, mas ela não tá bem preenchida, ela não tá bem forte, não tá uma cor muito saltante. Por que isso? A primeira camada que eu fiz de rosa claro, ela é só para tirar o branco do papel. Ela é só para isso que serve, é só para ela preencher um pouco os pontos brancos do papel. Não quero aplicar o desenho, eu não quero já fazer a cor dele, eu não quero fazer isso, eu só quero tirar o branco do papel. Quais são a forma que você tem que aplicar? Pode ser em pontos, em movimentos circulares, pode ser em vários sentidos diferentes. Então você faz uma camada na vertical, faz uma camada na horizontal, faz uma camada na diagonal. Isso, na minha opinião, é a forma de melhor de fazer, a forma mais fácil. Eu não gosto muito de aplicar na forma nos movimentos circulares, mas eu entendo que sim, é muito bom de aplicar também. Sim, fica uma pintura de um efeito bem legal também. Mas o importante é você entender o que você não pode fazer uma força diferente. Então, essa primeira camada, se você começar ela bem suavezinha, você tem que fazer a primeira camada inteira bem suave. Eu digo na força do lápis. Não comece forçando um pouco mais o lápis, alguma parte, aplicando menos. Isso vai deixar marcada a sua folha, isso vai deixar marcado o seu desenho, porque você não vai misturar as cores. Se você aplica a cor muito forte logo de começo, você não consegue misturar nada por cima daquela cor que tu aplicou. E se você não mistura as cores, vai ficar com marca, não vai ficar legal, não vai ficar uma pintura homogênea e você vai ter muita dificuldade em fazer a própria luz e sombra mesmo. Então o que eu te aconselho? Comece aplicando uma primeira camada bem suavezinha, só para tirar o branco do papel. Quanto mais bem preenchido você puder fazer, melhor, tá? A segunda camada que você vai fazer o desenho, e você já percebeu que eu estou trabalhando no sistema de camadas, que na minha opinião é a melhor forma de você colorir um desenho, sempre trabalhando no sistema de camadas e escurecendo aos poucos, e eu já explico o porquê disso. Você vai pegar e a segunda camada do desenho vai ser a sua camada da sombra. Então tu perceba que eu estou aplicando o marrom em algumas partes, em algumas sombras realmente. Não estou preenchendo tanto, não estou forçando o lápis, eu só estou aplicando realmente para demarcar a sombra. Isso é muito importante você entender. Não força o lápis logo no começo. Isso é um erro muito comum das pessoas. A pessoa vai começar a fazer um desenho e ela já chega forçando, já chega fazendo com muita pressão. Isso vai com certeza atrapalhar. Novamente, se você força um lápis logo de começo, você não consegue misturar nada por cima daquele lápis. E isso vai te atrapalhar muito. Uma boa pintura precisa de luz e sombra, precisa de mistura de cores, para que a pintura fique viva, para que a pintura fique homogênea. Então a segunda camada eu estou simplesmente tirando o branco do papel. A primeira camada, desculpa, tirando o branco do papel. A segunda eu estou demarcando as sombras. Então eu vou aplicando, você sempre preenchendo. Depois disso, o que eu venho e faço? Eu venho e aplico a terceira camada do rosa claro em cima da minha sombra. Por quê? Para que eu misture os dois. Nessa terceira camada eu já posso aplicar um pouquinho mais. Quando você está aplicando uma cor mais clara em cima de uma mais escura, você até tem que pressionar um pouco mais para que elas misturem entre si. Mas lembrando, isso é quando você vai aplicar uma cor mais clara em cima de uma mais escura. Então, se você não fazer isso, elas nem vão misturar. Então, e essa terceira camada eu já venho e aplico um pouco mais forte. O que eu venho fazendo na quarta camada e na subsequente? Eu vou aplicando conforme eu quero a sombra. Então essa terceira camada do rosa claro eu já venho aplicando mais forte. Então eu já venho aplicando nas partes que não tem sombra e nas partes que tem sombra também. Tu vai ver que o meu rosa claro já vai ficar bem mais preenchido nessa. E isso já vai ser o tom que eu quero ficar.
Como o Will ele é um personagem mais claro e não é tão escuro, eu não precisei escurecer tanto a pele dele. 2 camadas da rosa claro já serviu porque eu queria. Mas agora, se ficou muito clara a pele dele, se não chegou no tom que eu quero, o que eu vou fazer? Eu aplico a terceira camada de rosa claro, aplico a quarta camada de sombra nas partes de sombra para escurecer mais as sombras, e eu vou sempre fazendo isso, uma camada do rosa claro, uma camada da sombra, uma camada da cor da pele e uma camada da sombra. Vou sempre fazendo isso, tá? Sempre intercalando. Por isso que eu falo, a melhor forma é sempre escurecendo aos poucos, porque se ainda está muito claro, não ficou no resultado que você quer, principalmente no quesito da sombra, você pode escurecer um pouco mais, você pode aplicar mais uma camada, preencher um pouco mais, forçar um pouco mais o lápis às vezes, e ir escurecendo aos poucos. Se você já começa fazendo a sua sombra, e aí você fez muito escuro, ou você fez muito claro, você consegue até consertar, mas você fez muito escuro e ficou estranho o desenho, você vai ter que fazer a pele muito mais escura do que você queria, ter que adequar todo o desenho para que aquela sombra não fique estranha. Então eu aconselho você sempre escurecendo aos poucos, porque você tem muito mais controle sobre o que você está fazendo. Então a terceira camada é um rosa claro bem mais forte, um pouco assim, em sentido já de pressionando um pouco mais para preencher mais a folha. E aí vai ser várias assim, que eu digo, essa é a terceira camada da cor, tá? Mas vai ter várias camadas na pintura. Então é aí que eu começo fazendo uma camada no sentido da vertical, depois eu venho uma camada na horizontal, depois outra na diagonal, e vou aplicando várias camadas até preencher todas as partes do desenho. Eu digo a terceira, mas é a terceira passagem de cor, tá? Mas tem mais de uma camada quando eu tô pegando um lápis. Então, essa terceira camada, para eu deixar a pintura homogênea, eu tô aplicando em vários sentidos elas, mas todas a mesma força. Lembrando, o que vai deixar marcado é quando você aplica aquela camada com forças diferentes. Você aplica uma camada um pouco fraca, depois você força um pouco mais, em algumas partes você volta a ser fraco. E assim, essa variação, isso vai deixar seu desenho estranho. Então, o ponto grande que fica é, a terceira camada que eu venho aplicando já é o rosa claro da cor que vai ficar o desenho em si. E depois a quarta eu venho forçando um pouco mais a sombra para deixar a sombra um pouco mais escura. E aí novamente depende muito do que eu quero fazer. Mas depois que eu apliquei essa quarta camada da sombra, que vocês vão ver que eu vou deixar a sombra um pouco mais escura, eu aplico um grande segredo, tá? Um segredo que vai te ajudar muito e que dá um efeito muito especial para minhas pinturas, que é o que? Eu aplico o mais... Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir que se você gosta aqui do canal e você tá curtindo o vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para algum amigo que você sabe que desenha também, que pode te ajudar esse vídeo, que as dicas aqui do canal podem ajudar ele a melhorar também, tá bom? Se você faz isso, isso realmente ajuda muito a divulgação, o engajamento do canal, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, se você puder fazer isso de coração, isso me ajuda muito. Outro convite que eu tenho pra te fazer é entrar no Método Anime Sem Dom, tá? O Método Anime Sem Dom tá sempre aí na descrição, a link, né, da página. É um curso que ele tem várias aulas, já tem mais de 30 aulas, explicando passo a passo como desenhar do zero profissional. Qualquer dúvida tem aí na página, ou você pode me mandar lá pelo Instagram, ou aqui pelo próprio YouTube. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo em várias formas diferentes, para que eu esteja te ajudando, esteja resolvendo a sua questão, para que você também possa, né, fazer parte, que você, talvez se você tiver interesse, fazer parte também do Método Anime Sem Dom, tá bom? Então, tá sempre na descrição e eu te aconselho, dá uma olhada que eu tenho certeza que ele tá um conteúdo muito legal e ele pode sim te ajudar a melhorar mais seus desenhos mais rapidamente, você conseguir evoluir mais rapidamente, né? Então, se você fez alguma dessas coisas, deixa um like aqui no canal, compartilhou ou entrou pro Método Anime Sem Dom, fico muito feliz, realmente agradeço de coração por estar apoiando aqui meu trabalho. E vamos voltar agora para o vídeo, para continuar na parte assim de que eu mais faço nos meus desenhos, que dá um destaque muito legal para a parte da pele. Sombra no desenho. Então, além desse marrom na sombra normal da pele que todo desenho vai ter, eu aplico uma terceira sombra em partes bem escuras, em partes realmente bem... não extremas do desenho, mas algumas partes específicas do desenho que eu vou aplicar uma sombra mais forte. Para que isso?
Isso faz que dê um desenho bem mais realista, dê um desenho bem mais bonito, porque tem um contraste muito maior. Muito de uma boa pintura é luz e sombra por causa do contraste que ela dá. Então partes escuras e partes claras, elas precisam se conversar, elas precisam ter um contraste, elas precisam ter uma diferença. Então é muito legal sim quando você faz um desenho que tem uma parte muito clara, em outras partes ele é bem escuro e ele tem essa variação, mas todas elas se combinam muito bem. Então o que eu faço? Assim que eu terminar essa luz e sombra, assim que eu forçar um pouco mais o lápis, assim que eu chegar numa sombra que me satisfaça, que eu acho que já está legal, já está boa para a pele que eu estou fazendo, eu venho com um tom mais escuro ainda, e pode ser um preto mesmo, pode ser um sépia, pode ser um marrom bem escuro, depende do tom do personagem. Se a sombra dele tá bem escura, eu uso preto geralmente. E aí eu venho forçando sem medo para fazer em partes específicas do desenho um tom, uma sombra um pouco mais escura. Quais são as partes que eu aconselho? Em parte que tem muita sombra e muitas vezes uma expressão facial dele. Então, às vezes alguma parte que o desenho ele tá com uma expressão, tá com uma careta, então eu faço uma sombra um pouco mais escura ali, ou alguma sombra natural do corpo dele. Então, por exemplo, o pescoço é uma parte muito comum, alguma da marcação da testa é muito comum, às vezes embaixo do olho também é muito comum, às vezes perto da boca também, às vezes dá pra fazer. Uma mais padrão de todas é na parte do cabelo, embaixo das mechas do cabelo, é uma parte que eu sempre vou aplicar, porque como tem um cabelo vai ter uma sombra naturalmente, então essa questão de estar fazendo isso ajuda muito, tá? Isso dá um efeito de contraste, dá um efeito na pintura muito legal, e eu aconselho você sempre a fazer, e não é difícil. Depois que você fez toda a pintura normal, depois que você fez toda a pintura, já fez toda a luz e sombra, tudo certinho, o que você vai fazer? Você vai vir pegar uma cor mais escura, pode ser um preto, um marrom. Eu aconselho geralmente preto é um mais adequado. Às vezes um marrom escuro também dá, um sépia também dá, mas o aconselhado é realmente o preto. E aplica em partes específicas. Quais são as partes específicas? Partes que ou já tem sombra naturalmente, então tu faz uma sombra da sombra. Que geralmente isso é embaixo do pescoço, mesmo assim que eu me lembro agora do rosto certinho, ou então partes de expressão, então marcas na testa, marcas embaixo do olho, algumas marcas, por exemplo, na boca, quando ele está fazendo algum sorriso muito estranho, marcas de expressão do rosto, você pode fazer isso. Novamente, não é algo extremamente forte, algo extremamente grande, não, é um efeitozinho pequeno, é um efeitozinho detalhe assim que faz muita diferença. Faz o seu desenho que tu vai ver que vai dar um aspecto da sua pintura muito legal, tá bom? Então, foi assim, ficou o desenho no final, assim, eu dou uma cortada agora, né, que eu fiz os olhos, tudo mais certinho, para não fazer só o efeito da pele, para você ver mais ou menos como é que ficou o conjunto geral do efeito. Espero que tenha gostado, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar comigo e entrar pro Método Anime Sem Dom, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram, o link também tá sempre na descrição, que eu vou estar te respondendo. Então até o próximo vídeo, tchau!